Imagina o incrível mundo de Gumball colidindo com o mundo bizarro de Baldi's Basics. Esse episódio existe, e hoje eu tô aqui pra te contar toda essa história maluca, além de desvendar alguns segredos bizarros por trás desse crossover. Então comenta aí se você já conhecia o Professor Baldi, se já jogou ou teve medo, e se prepara pra saber tudo sobre The Basics, o episódio amaldiçoado de Gumball. O episódio começa com Gumball nos corredores da escola questionando o Darwin sobre o porquê eles precisam aprender matemática, já que isso jamais seria necessário para trabalhar vendendo hambúrguer em Elmore. Darwin responde que poderia ser útil, sei lá, na hora de calcular a quantidade do pedido de um cliente esfomeado, como de alguém que eles já conhecem muito bem. Logo depois o sinal toca e já na sala de aula, o Darwin percebe que a senhorita Símio tá atrasada, fazendo Gumball imaginar que talvez eles vão ter um dia livre sem aula. Mas então ele entra, uma figura careca, de roupa verde, perguntando se os alunos estão prontos para aprender a melhor matéria de todas, matemática. Gumball acha que aquele cara entrou na turma errada, mas não. Ele se apresenta como Baldimore, ou simplesmente Baldi, o professor substituto da classe. Gumball, já debochando um pouco da situação, levanta e começa a fazer algumas perguntas essenciais. Por que o cotovelo dele é de outra cor? Por que usa uma régua de madeira para apontar para o quadro quando poderia simplesmente só usar as mãos? E se o nome dele é Baldi, que é um trocadilho em inglês para a palavra careca, por que ele ainda tem um fio de cabelo? I said sit down and listen! Gumball paralisa de medo e Darwin precisa levá-lo urgentemente à enfermaria. Mas quando eles chegam lá, não é a enfermeira John que atende o Gumball, e sim um doutor um tanto quanto diferente, com uma solução bem prática para resolver o problema. O sinal toca novamente e a gente já consegue ver rapidamente que tem um novo diretor passeando pelos corredores. No fim da aula, o Baldi pede para falar com Gumball sobre os resultados do seu teste, que não foram dos melhores. Gumball comemora dizendo que aquela foi a maior nota que ele já tirou em matemática, mas aquilo deixa o Baldi indignado e sugere que o aluno precisa, na verdade, de ajuda com fórmulas matemáticas. Ele entrega a Gumball um livro para que estude e avisa que não vai mais tolerar notas ruins pelo bem dele mesmo. Chegando em casa e já no quarto, os irmãos Watterson percebem que o livro tem um QR Code. Eles escaneiam e chegam logo a um site claramente feito pelo Baldi, cheio de coisas impossíveis de ler. O Gumball então logo assume que acredita que toda aquela confusão e estranheza do professor seja porque na verdade ele tem dislexia, aquele transtorno que causa dificuldade na leitura e escrita, tá ligado? Darwin então sugere escrever uma carta corrigindo todos os erros do professor de uma maneira simpática, usando inclusive sua nova coleção de canetinhas especiais. Mas quando ele abre a mochila, percebe que seus materiais sumiram, ou melhor, todos os seus cadernos foram esquecidos na escola. Darwin decide que a melhor coisa a se fazer é voltar na escola ainda naquela tarde. Mas Gumball diz que prefere ficar em casa praticando sua comilança, mas é óbvio que eles vão juntos. Chegando lá, o professor Baldi tá esperando. Ele pergunta o que os dois estão fazendo ali, mas não leva muito tempo para dizer que já sabe que o Darwin esqueceu seus cadernos. Quase como se tivesse sido responsável por aquilo, sabe? Diz inclusive que viu um deles numa sala lá no fim do corredor. Os dois chegam lá e quando tentam pegar o caderno, Baldi corre na frente e diz que só vão poder se responder a 3 questões de matemática. Gumball responde sem nem pensar 2 vezes e... Yep, he's gone crazy. Run. Eles começam a ser perseguidos pelo professor até chegarem a uma outra sala onde encontram mais um problema para resolver. Dessa vez impossível de ler. E adivinha, o Baldi já tá alcançando eles. Os irmãos correm o mais rápido que conseguem pelos corredores, mas são pegos na hora pelo novo diretor que não tolera isso e joga eles na detenção, onde eles devem ficar por 15 segundos. Não leva muito tempo, óbvio, para que o Baldi encontre eles mais uma vez e eles fogem novamente e trombam com um garoto gordinho com cara de... bully. Mas quem chega aqui com as piadinhas é o próprio Gumball, que provoca o menino dizendo que ele precisa de academia para perder uns quilinhos. E antes que aconteça qualquer coisa, o Baldi se aproxima cada vez mais. Eles viram para se esconder em outro corredor e Darwin sugere ir embora e só buscar os cadernos no dia seguinte. Gumball responde que não, porque assim como grandes nomes do passado, eles não desistem fácil e têm um trabalho a fazer. Darwin retruca que o irmão só diz aquilo porque amanhã seria sábado e Gumball manda essa pedrada aqui. I mean, of course. Saturdays in school are like weeaboos and showers. They don't go along together. Percebendo que ainda faltam 5 cadernos, os irmãos se separam. Gumball não demora muito para topar com mais uma aluna ainda não vista em Elmore. Uma garota estranha que o para e diz que tá na hora de brincar. Ou melhor, o obriga a pular corda. Ele até tenta por 2 vezes e não consegue, e com suas garras de gato corta a corda, deixando ela chorando e ele numa situação bem desconfortável.
Do outro lado da escola, Darwin é varrido por um robô que sai em alta velocidade insistindo que vai abraçá-lo eternamente. Por sorte, um outro garoto estranho aparece no corredor e cospe chiclete direto na máquina que para e dá tempo pro Darwin escapar. Esse garoto ali, a gente descobre que o nome dele é Beans, depois que ele leva um sacode do próprio Baldi, que estava a pouquíssimos metros de distância e poderia ter pego o peixinho dourado. Do outro lado da escola, a outra garota não cala a boca de tanto chorar, até que o Gumball, por sorte, também é varrido por uma vassoura gigante pra perto do Darwin, que conta que já pegou 3 cadernos. Gumball diz que só conseguiu um, Darwin entende que talvez a ajuda dele não tenha sido tão necessária e por isso decide pegar o último sozinho, mas com uma condição: Gumball deve ficar de alerta e avisar caso o Baldi se aproxime. Gumball fica parado no corredor e de repente ele avista uma figura estranha se movendo de forma bizarra próxima da porta e... Okay, I'm done! Darwin chega finalmente com o último caderno. Os dois se preparam para sair, mas as caixas de som da escola ligam com a voz de Baldi avisando que agora sim precisam fugir antes que ele os pegue. Eles correm desesperados até a saída, mas ela tá trancada. É tarde demais. Antes que algo aconteça, Gumball encontra uma maçã no chão e aponta na direção do professor. Baldi para, pega a maçã e a devora de uma vez, deixando os dois sem reação. Ao terminar, ele diz que vai voltar para a última questão, só para soltar um monte de baboseira de matemática, tipo que às vezes vale contar nos dedos quando os problemas forem muito difíceis. Gumball e Darwin ficam sem entender nada e perguntam sobre toda aquela perseguição. Baldi responde que achou que eles estavam brincando de pique-esconde. Eles ainda perguntam qual era a lição que ele tinha preparado para ensinar, mas decidem não ficar para ouvir, fugindo da escola o mais rápido possível. Realmente, o professor percebe que foi um dia cheio, só para ser varrido pela vassoura gigante lá. E é isso. A lore por trás do episódio. Ok, agora vamos entender um pouco mais qual o sentido, origem e bizarrice por trás desse capítulo. Em primeiro lugar, embora a animação seja espetacular em termos de qualidade e produção, o episódio não é canônico de O Incrível Mundo de Gumball e nem faz parte da nova temporada. The Basics foi um projeto feito em 18 meses por mais de 20 fãs e postado no YouTube pelo canal desse carinha aqui, um fã de Gumball chamado Mars. A história junta as bizarrices de Gumball com a estrutura do jogo de terror Baldi's Basics in Education and Learning, que caso você nunca tenha jogado, não tem muito mistério. Você controla um garoto na escola e precisa recuperar 7 cadernos perdidos, além de coletar itens diversos para o seu inventário. O problema, entretanto, é que toda vez que encontra um dos cadernos, você será questionado pelo professor Baldi com alguma pergunta de matemática básica, e caso você erre, você já sabe, né? E não é só isso. Além da perseguição e das perguntas que ficam impossíveis de resolver depois de um certo ponto, na busca pelos cadernos e pelos corredores da escola você ainda pode se encontrar com alguns obstáculos que incluem uma menina chamada Playtime, que te obriga a pular corda, um diretor que odeia ver alunos correndo pelos corredores, a vassoura e o First Prize, que praticamente ocupam a mesma função de varrer quem estiver pelo caminho. E finalmente, mas não menos importante, o Bully, que tranca sua passagem pelos corredores, a não ser que você entregue um item do inventário para ele. Em resumo, The Basics é uma releitura de Baldi's Basics, colocando nossos dois personagens favoritos dentro do próprio jogo e trocando o cenário original para a escola de Elmore. É um episódio divertido com um trabalho impecável de animação, direção e dublagem. A duração passa um pouco dos 15 minutos, mas vale a pena assistir com todas as referências, piadas muito boas e até mesmo alguns momentos tensos que dão um nervoso de se assistir com a luz apagada. Acho que é um daqueles materiais que dão orgulho de ver que foram feitos por fãs, tá ligado? E que talvez a gente até gostaria de ver se tornando canônico dentro do universo de Gumball. Ele tá disponível com legendas automáticas no canal original e o link vai estar aqui na descrição para quem quiser assistir. E se você gosta de Gumball, eu te convido a deixar seu like e se inscrever aqui no canal para não perder nenhum vídeo sobre a série. Lembrando, O Mundo Maravilhosamente Estranho de Gumball volta no dia 6 de outubro na HBO Max e Cartoon Network com novos episódios dublados e a gente vai falar sobre tudo isso aqui. Aqui é o Soluço e valeu, players!